Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Felicidade se Aprende, o nosso podcast, mas disponível também aqui no seu canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, do Roubim. Essa série a gente está falando sobre como aplicar a psicologia positiva nas 5 dimensões do modelo de bem-estar integral. E hoje a gente vai falar sobre a dimensão do R, o relacional. Mas no segundo princípio, né, o como a gente pode construir relações saudáveis e positivas com as outras pessoas e o quanto isso impacta a nossa vida. E eu tô aqui com o Henrique Bueno, CEO, fundador do Roubim, professor, e eu queria começar, Henrique, um pouco falando, assim, o Henrique... Você tem um projeto em company, né? O Roubim Empresas. E você é chamado muito para palestrar nas empresas. E eu sei que essa é uma grande questão nas organizações, os relacionamentos, né? Então, assim, eu queria que hoje a gente... Todos os outros episódios a gente falou muito das 5 dimensões voltadas para o desenvolvimento da nossa vida pessoal, né? Da nossa relação com a gente. Eu queria que você trouxesse agora, nessa dimensão, essa perspectiva da felicidade das organizações, muito focada na importância dessas relações positivas para aumentar o engajamento, o senso de sentido, o bem-estar. Ju, é tão fundamental, né? Quando a gente pensa em felicidade organizacional, 3 pilares são fundamentais, né? Sentido e propósito. Então, eu perceber sentido no que eu faço no trabalho. Eu ativamente aplicar as minhas forças, então eu ser reconhecido, valorizado e poder trabalhar de forma ativa com as forças que eu tenho no meu trabalho, ao invés de estar o tempo inteiro sendo cobrado pelas minhas deficiências, mas ser reconhecido e valorizado por aquilo que eu faço bem e gosto de fazer. Não fazer isso o tempo todo, mas ser valorizado por isso. E, fundamentalmente, desenvolver relacionamentos positivos. Né? Sentir que eu pertenço, que eu faço parte de um grupo, que eu posso ser apoiado, que eu posso me abrir e me expor. Né? Segurança psicológica. Eu sentir que o que eu tenho a dizer importa. Né? Que tem rede de segurança. Rede de segurança, rede de apoio. Eu posso me expor. Eu sei que o que eu falo importa, eu sei que o que eu falo pode gerar uma mudança, eu posso me expor sem medo, né? E algo complexo de ser construído, isso não é tão fácil assim ser construído. Esse aqui, o homem sofre um pouco mais do que a mulher nesse aspecto, que a gente tem a tendência de achar que eu tenho que saber tudo, eu tenho que ter todas as respostas, eu não posso demonstrar que eu estou inseguro, que eu estou preocupado, eu tenho que eu sou líder, eu tenho que ter a informação correta. E a Gallup, quando ela faz a avaliação de felicidade nas organizações, existe um indicador que é curioso, uma pergunta. Você tem um melhor amigo no trabalho? E a gente sabe que quem responde essa pergunta como sim, eu tenho um melhor amigo no trabalho, tem uma tendência a ter muito mais satisfação com o trabalho do que os outros. E olha como é intuitivo, né? A ciência veio para nos mostrar, estatisticamente, qual é a relação dos relacionamentos no trabalho com o bem-estar e com produtividade e com todo o resto. Mas pensa, né? Você vai trabalhar numa empresa onde você não admira o seu chefe, você não é respeitado pelos seus colegas e você tem um time que você não se relaciona bem. Né? Numa empresa onde a conversa é agressiva, dura e você sempre tem uma tendência de se retrair ou se sente um pouco humilhado com a forma que a conversa acontece. Como é que você sai de casa? Como é que você chega no trabalho? Quantas vezes você olha na internet para procurar um emprego novo? Né? Como é que você dá o seu melhor? Como é que você dá o seu melhor? Né? Então, claramente, a gente precisa disso. E agora, no outro lado, né? Você acorda de manhã, pega uma carona com o seu melhor amigo para ir trabalhar numa empresa que você se conecta bem com o seu chefe, você sabe que o que você fala é ouvido com respeito e que mesmo que seu chefe não concorde contigo, ele vai te ouvir, né? A sua voz importa. Você sabe que o seu chefe ele vai ser duro com você quando você precisar que ele seja duro para que você faça o seu melhor. E você tem pessoas que te acolhem, que te apoiam. E se um dia você não estiver bem, você tem um ambiente de acolhimento ali. É provável que alguém te ligue para te oferecer um novo emprego e você não queira nem saber o salário. A gente fica, né? Mesmo ganhando menos. Né? Então é intuitivo a importância disso. E a gente sabe que as pessoas que vivem mais bem-estar no trabalho, e isso é interessante porque a organização não precisa investir em bem-estar e felicidade porque ela acha isso bacana, porque ela quer que as pessoas sejam felizes. Ela pode investir nisso porque os resultados são muito mais amplos do que isso. Né? Empresas que investem em bem-estar, em satisfação,
em relacionamentos positivos, em segurança psicológica, elas têm 300% mais inovação. Né? As pessoas inovam mais. O resultado é lucro, né? O resultado é total, né? Eu inovo. Imagina no mundo de hoje onde inovação é uma premissa. E por que isso acontece? Olha, de novo, olha o intelectual aqui e como é fácil de perceber. Se eu estou num ambiente onde eu tenho medo de falar, vergonha de me expor, e eu me retraio o tempo inteiro, porque eu sei que se eu falar eu vou ouvir, alguém vai rir ou alguém vai me tratar mal por isso, como é que eu inovo? Se eu não tenho novas perspectivas e novas ideias. Se eu posso falar abertamente, opa, isso aqui que você falou foi interessante. Como é que... E você, o que você pensa disso? Eu tenho um líder que chama isso para conversa. Empresas que investem em bem-estar têm 57% mais produtividade, 50% mais vendas, 51% mais vendas. Ela vende mais, ela produz mais. Lado de baixo da curva, né? 125% menos burnout, 65% menos afastamento, 66% menos afastamento. Afastamento por doença, por condições de... Então, olha o lado de baixo da curva, olha o custo para a empresa do indivíduo que entra em burnout ou tem um afastamento por doença. E esquece o custo para a empresa, eu sempre falo isso. O custo para a empresa é só dinheiro. Olha o custo humano, né, do indivíduo que vai trabalhar de manhã e volta para casa incapaz de ser um pai e uma mãe, né, por uma doença como o burnout, que é tão trágica. Não, mas é que é importante falar da despesa da empresa, porque, infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista, né, em que a primeira coisa que as empresas, organizações vão olhar é o faturamento, né? E que bom que a gente tem dados para mostrar isso. Exatamente, hoje, né? exatamente. E que bom que a gente pode mostrar isso e a importância, porque aí se sofre no bolso, entende, e aí a gente pode ajudar as pessoas a viverem melhor também e pensar. Isso, o turnover diminui, né? O turnover que é o indicador principal que a RH usa, porque o custo de turnover é altíssimo, né? De encontrar outra pessoa, contratar essa pessoa, treinar para ela começar a fazer bem o trabalho. O turnover cai drasticamente de novo, né? Quem está bem no trabalho, quem está feliz no trabalho, com boas relações, não procura outro emprego. Né? Você continua. Então, é um baita investimento. O Fernando Neto, que é um amigo que trabalha, que tem a Fair Job, uma empresa que faz medição de FIB, né, da felicidade interna bruta nas organizações, ele já tem alguns dados que mostram pontos de elevação do bem-estar equivalem a pontos de aumento do EBITDA, do resultado final da empresa. Né? Então, a gente já tem correlações disso. A Zapier, que é uma empresa americana de venda online, de call center, ela tem um exemplo absolutamente extraordinário de construção de cultura do bem-estar e como isso traz para o resultado da empresa. Então, tem até um brasileiro que já te entrevistou, eu acho que é Márcio Fernandes. Estou errada? Ele escreveu um livro chamado Felicidade dá Lucro. Ele era CEO de uma organização e ele implementou essas estratégias de aumentar bem-estar. Ele teve muito sucesso. Ele escreveu esse livro, Felicidade dá Lucro. E eu lembro que, acho que há uns 2 anos atrás, acho que achava que ele tinha te entrevistado. Eu acho que foi dentro daquele... A gente teve uma série de lives, eu, o Eneldo, o Paulo Campos, entrevistando líderes. Eu lembro sim. E tem o caso da Gaia, né? Do João Pacífico também, que tem um trabalho muito intenso em bem-estar organizacional. Então, felicidade relacionamento é um pilar fundamental para o bem-estar. Felicidade no trabalho envolve com muita intensidade os relacionamentos positivos construídos na empresa. E investir nisso traz um ganho. E os projetos do Rubim fazem isso, né? Como é que a gente entra na organização e começa a ensinar as pessoas o seu protagonismo em relação ao autocuidado e ao bem-estar. E como é que a gente cria um ambiente de comunicação, de segurança psicológica rumo a relacionamentos melhores e mais felizes. E a gente sabe que, como você disse, todos esses números impactam bastante. Bastante. No resultado final. E deixa eu contar aqui, Ju, a gente não falou sobre isso, sobre o estudo de Harvard, que fala sobre relacionamentos, né? Como é que a gente tem essa visão tão clara da importância dos relacionamentos? Existem vários estudos, né? O próprio estudo das zonas azuis mostra a importância dos relacionamentos, mas como mais um, né, componente, o estudo de Harvard tem sido, né, considerado um dos maiores estudos já feitos em psicologia, um estudo muito difícil de ser feito, porque há décadas atrás, Harvard decidiu entender o crescimento do ser humano. Então, quando a gente faz uma pesquisa como essa, é muito comum você fazer uma pesquisa em retrospectiva, né? Então, eu entrevisto as pessoas, como foi quando você tinha 15 anos? Como foi quando você tinha 17? E a pessoa tenta lembrar disso. E a nossa memória é um buraco negro, né? A gente
interpreta de formas restritivas, a gente inventa, a gente cria. Então é muito difícil conhecer como é que a gente de fato cresce. Ter veracidade. Isso, de forma com grande qualidade. Então Harvard decidiu, vamos escolher um grupo de pessoas e acompanhá-los enquanto eles crescem. E aí eles escolheram um grupo grande de pessoas que tinham acabado de entrar no primeiro ano da faculdade, pessoas privilegiadas americanas, e um grupo de comunidades carentes de Boston. E foi acompanhando esse grupo ao longo da vida, todos homens, todos jovens, e acompanhando, fazendo o quê? Fazendo entrevista todo ano para ver como eles estavam, se eles estavam tendo sucesso, tendo problemas financeiros ou qualquer tipo de problema, olhando os registros médicos deles, aplicando pesquisas, tirando sangue, fazendo coleta de tudo que é tipo de dado possível. E esse estudo... Entrevistas, né? Tinha entrevista com as famílias depois também. Com as esposas, né? Depois eles convidaram as esposas para participar. Hoje, quase todos já morreram, então eles fazem as pesquisas com a família desses indivíduos. Muitos deles cresceram na carreira, outros cresceram e perderam tudo, outros não têm nada. E um estudo muito longo, muito completo, que reuniu salas de informação, de documentos, muita informação, muito dado. E os pesquisadores decidiram, então, fazer o seguinte: bom, agora que a gente sabe como é que a pessoa cresce, e a gente tem todos esses dados, será que eu consigo pegar um indivíduo aos 30 anos? Então, eu pego um dossiê de 20 pessoas aqui, todos com 30, 35 anos. Será que eu consigo olhar para essas pessoas e prever qual deles vai ser feliz aos 80? Ou quem vai ser mais feliz desses 30 que aos 75, aos 80 anos? E quando eles reúnem tudo que eles podem reunir sobre essas 30 pessoas, sobre esse grupo de pessoas, para tentar identificar quem vai ser mais feliz no futuro, o único fator que eles conseguem isolar que prediz bem-estar é a qualidade dos relacionamentos. As pessoas mais capazes de construir relações positivas ao longo da vida tendem a ter mais felicidade, mais bem-estar, mais saúde, tendem a menos dor. Então, se eu tenho aos 80 anos algum tipo de dor física, a minha dor emocional associada à dor física é muito menor. Né? Então, a tua percepção de dor é muito menor. E a ponto de que, nesses grupos de relacionamento, teve aqueles que ganhou muito dinheiro, aquele que teve sucesso, aquele que ganhou e perdeu tudo, aquele que não ganhou nada. Nada disso tem um impacto no futuro. Né? E quando eu paro para pensar, né? A gente já assistiu algum filme bonito, ou a gente já viu alguma história da pessoa que quando está no leito de morte, ela fala: puxa, eu estou tão arrependido que eu tinha que ter trabalhado mais, ganhado mais dinheiro e me dedicado mais a isso. Ou é o contrário, né? Puxa, se eu tivesse. Né? Então, de novo, a psicologia positiva, tem um amigo meu, o Gustavo Arnes, ele brinca que é a ciência da vovó. A gente já ouviu isso, né? Invista nos seus relacionamentos, que isso vai fazer toda a diferença para o seu bem-estar. Tem um outro estudo que eu adoro, que foi eu não sei se foi o Gladwell ou o Daniel Kahneman que fez, acho que foi o Daniel Kahneman, com a cidade de Roseto, de novo, se eu não me engano, é Massachusetts. Se não for, é lá pertinho de Massachusetts. Mas é uma cidade que tem um indicador estranhíssimo. Os Estados Unidos sofre, todo mundo sofre, mas os Estados Unidos mais ainda com as questões do coração, né? Doenças cardíacas, pressão alta, né? Hipertensão. E Roseto tem um número maluco. Quase ninguém lá tem qualquer tipo de problema de coração. E pesquisador? O pesquisador, obrigado. Alguma coisa está errada. O que acontece que esse povo não tem doença cardíaca? Os Estados Unidos inteiros têm, os vizinhos deles têm e eles não têm. E começou a pesquisar. Vamos tentar isolar, então, os fatores. Eles são descendentes de italianos. Vamos lá na comunidade deles, vamos entender se o DNA tem esse efeito. Mas, rapidamente, eles quebraram isso. Por quê? Porque lá na Itália, as pessoas de mesma descendência têm problemas cardíacos, e os filhos de Roseto, os netos de Roseto, que estão morando em outros lugares do mundo, estão com doença cardíaca, estão com problemas do coração. Então, é quem está lá. Será que é a água? O que está acontecendo aqui? E eles não conseguiam perceber nada, até que eles descobriram. A qualidade dos relacionamentos lá é uma maluquice. São pessoas que, claro, têm suas desavenças, seus problemas, mas se alguém perdeu um membro da família, ele pode passar um mês sem se preocupar em ir no supermercado e fazer comida, porque alguém vai chegar lá, vai tocar a campainha, e se você não atender a porta, ele vai entrar quietinho pela porta dos fundos e vai colocar uma comida no forno para você, quando você estiver bem, você poder ter comida. Aquela família, quando vai ter um evento na escola, todo mundo, o pai está com uma faixa luminosa, com uma placa de pare para garantir que as crianças possam atravessar bem a rua, e está todo mundo vendendo alguma coisinha, fazendo uma coisinha para arrecadar dinheiro, para pintar a escola, e está todo mundo lá pintando a escola. Então, com toda a complexidade dos relacionamentos, está todo mundo junto, todo mundo sente que eu posso cair e vai ter alguém me segurando. Eu sei que... E isso
afeta a saúde, a longevidade. Né? É interessante perceber que tudo isso que você traz mostra pra gente o quanto a felicidade está intrinsecamente ligada a benefícios à nossa saúde e à nossa longevidade. Isso, acho que a gente não falou disso, né? Não. Que a gente está aqui já no sexto episódio falando sobre felicidade se aprende. E talvez você esteja se perguntando por que eu vou investir nisso e continuar assistindo esse podcast. Primeiro porque o que a gente mais quer mesmo é ser feliz. Então, é gostoso estar feliz. Que bom que a gente pode aprender isso. Mas se isso não bastar para você, a premissa que a gente sempre carregou, né? Mais sucesso, mais dinheiro é igual a mais felicidade, está totalmente equivocada. A balança está invertida, né? As pessoas mais felizes tendem a ter mais sucesso. As pessoas mais felizes têm uma melhor pressão arterial, são mais generosas, elas são mais flexíveis. Tem menos doenças degenerativas. Tem um sistema imunológico mais forte, fazem menos comparações sociais, se relacionam melhor. Tá bom, né? Então, quando eu penso, Rick, mas você vai perder tanto tempo assim tentando trabalhar com seus filhos para que eles aprendam, felicidade se aprende, aprendam a construir na vida deles mais felicidade, ou se eu vou. A partir do momento que eu faço isso, eu crio crianças e adultos mais gentis, fortes, mais saudáveis. éticos, mais saudáveis, mais capazes de lidar com a vida como ela é. E, de novo, para isso você precisa quebrar de uma vez por todas os paradigmas equivocados sobre o que é felicidade. Não é que eu quero que os meus filhos, eu vou acreditar que eles vão ser felizes sempre. Não. Mas eles vão ser mais capazes de lidar com a vida como ela é e de construir mais bem-estar. Então, se você quer investir em algum de todos os episódios que você ouviu, você quer investir em alguma dimensão para construir mais felicidade, invista nos seus relacionamentos. Quais são os relacionamentos mais importantes para você hoje? E quando foi a última vez que você parou, de fato, isso aqui desligado, olho no olho, para ouvir com interesse genuíno, para fazer uma pergunta com carinho, para estar junto de verdade. Tá, então eu quero só, para terminar, a gente já está se encaminhando aqui para o final desse nosso episódio, fazer uma correlação rápida entre a experiência, né, da dimensão relacional com as virtudes e com as forças de caráter. E só um ponto aqui, a Ju sempre traz essa questão das forças, porque ela, na minha opinião, é uma das maiores estudiosas brasileiras sobre esse assunto. Tem um curso lindíssimo, onde ela conecta cada uma das dimensões do Spire com as 24 forças de caráter. Quem quiser conhecer mais, nos procure, porque realmente é um curso que traz uma especialização muito grande nas forças, mas com esse olhar dentro do Spire. Isso foi realmente um curso brilhante que eu gosto muito, Ju. Com esse olhar integral, né? E aí, no relacional, a gente correlaciona com a virtude da humanidade, né? As forças do amor, da bondade e da inteligência social, né? E isso é muito importante, porque elas são uma bússola para a gente construir relações saudáveis, né? Então, a força do amor, por exemplo, é aquela força que as pessoas que têm essa força, elas querem estar numa relação de intimidade, numa relação de apoio, né, de segurança. Isso é importante para elas, construir essas relações, né? Já a força da bondade, ela também nos ajuda muito a nos relacionar com as pessoas, né? Porque essa vontade de apoiar, elementos importantes dessa força são, por exemplo, o cuidado. Né? O cuidado, esse olhar para o outro, para a necessidade do outro, esse interesse de, poxa, o que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Né? E a inteligência social, né? Que é uma força crucial para a gente se relacionar bem com os outros, né? Que depende dessa perspectiva de, tipo, eu entendo o que essa pessoa está falando, eu entendo o que ela está sentindo. Né? E se eu entendo, eu tenho uma capacidade de troca muito maior, né? Eu tenho essa compreensão. E, além, né, dessas forças que nos ajudam a fazer, a viver, construir relações saudáveis, todas as 24 forças nos ajudam a fazer isso, né? Isso é dado de pesquisa. A utilização e o reconhecimento da força dos outros melhoram os relacionamentos, né? Então, se a gente puder dar uma dica hoje, eu acho que essa é uma dica preciosa, né? Use o óculos das forças com o seu parceiro ou parceira, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Ou seja, o segundo passo, depois da gente reconhecer e validar essas forças em nós, é a gente começar a reconhecer e validar essas forças nos outros. E isso melhoram os relacionamentos, melhoram a sensação de felicidade nos casamentos. Então, essa é a dica prática de hoje. E uma segunda, você já ouviu a gente falar sobre apreciação e gratidão, né? É muito comum nos relacionamentos mais caros da nossa vida a gente tomá-los como garantido. Então, a gente esquece
por que a gente escolheu no começo estar junto? Por que eles são tão importantes pra gente? Praticar apreciação ativa e demonstrar gratidão por esses relacionamentos é fundamental. Isso faz bem para o outro, faz bem para você e faz bem para quem está em volta assistindo. Então, e se a gente pensar que a gente vive nessa cultura do gap, que é muito fácil, como você já falou lá no início da nossa jornada aqui no Felicidade se Aprende, sobre o viés da negatividade do nosso cérebro, sobre a capacidade do nosso cérebro de estar sempre retendo o negativo, que dá errado. Para a gente é muito fácil apontar o dedo para o nosso parceiro ou parceira, colega de trabalho, quer que seja a nossa volta, e ver claramente com uma nitidez absurda todas as falhas, os erros, os problemas, o que precisa melhorar, né? E o quanto a gente leva isso para as nossas relações, né? E fica em cima da pessoa, sempre com esse olhar crítico, detonador, do que vai mal, do que pode fazer diferente, né? Então, o quanto esse trabalho com as forças é uma grande quebra de paradigma, né? Que você vai olhar para essa pessoa do seu lado e vai falar, nossa, mas olha só, você já tem tudo isso, né? Olha quanta coisa você tem de bom. Trazer o E, né? Tem tudo isso E. Tem tantas coisas que eu admiro, que faz tanto tempo que eu não falo, que eu não trago aqui na pauta, e isso tem né? tudo a ver com esse olhar positivo, né? Que a gente vai começar a falar no próximo episódio. Emoções positivas. A gente entra no próximo episódio, então. Foi um prazer estar com vocês. Compartilhem, chamem os amigos da família para assistir. Quem não assistiu episódios anteriores, está tudo à disposição de vocês. E muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente aqui no Felicidade se Aprende. É isso aí. Até o próximo episódio. E a gente espera que faça sentido, porque só faz sentido o que é sentido.